Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Enem TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, eu tô aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Eu tento trazer caso do mundo todo e hoje nós vamos para a América Central. Vamos lá. É o caso de Floridalma Roque. A Floridalma nasceu em 1964 em El Paraíso, um município de Copán, na República de Honduras. Mas ela acabou se mudando para Petén, na Guatemala, e depois ela imigrou para os Estados Unidos, onde ela obteve até a cidadania americana. Ela tinha dois filhos, José e Jorge Lopes, que nasceu fruto de uma união com um homem da Guatemala. Um dos seus filhos morava na cidade ainda de Guatemala, mas ele estudou na Universidade de São Carlos, na Flórida. Ela estava morando em Nova York e ela era enfermeira. Ela costumava viajar regularmente para o país dela, lá para Guatemala, e a cada 2 anos ela tirava férias e viajava às vezes até para países diferentes. Ela foi visitar uma família, a família dela paterna, em Honduras, onde ela passou alguns dias lá com a família e tal, e depois ela resolveu ir para Guatemala visitar a sua mãe, que morava em São Luís, Petén. Acontece que ela fez uma escala de alguns dias até no México antes de retornar à rotina dela de trabalho e tal em Nova York. Então, ou seja, ela ficava indo, vindo, viajava, era Guatemala, era Honduras, México e tal. E ela gostava de se maquiar, vestir roupas elegantes e tal. E ela era uma mulher muito bonita, mas ela achava, eu acho que eu ainda preciso fazer uma plástica. Então, em 2023, aos 59 anos, ela decidiu fazer alguns retoques cosméticos para ver se ela conseguia ficar um pouco mais jovem. Então, como ela estava de férias, ela decidiu ir a Guatemala para fazer uma cirurgia plástica no rosto, nas pálpebras e antebraços, com um cirurgião que atendia na capital lá de Honduras. E no dia 3 de junho de 2023, ela viajou para Honduras, foi a primeira parada dela de férias. Aí ela chegou depois, foi lá ver a família, ficou 3 dias e tal, e depois ela viajou para Guatemala, aonde ela ia fazer a cirurgia com um cirurgião muito famoso chamado Kevin Maluf. Esse médico, ele é parente de Antônio Maluf, o ex-ministro da Economia da Guatemala. Então, família influente. O tio dele ocupou cargos de política entre 2020 e 2022. Nas redes sociais, esse cirurgião se autodenomina Doutor da Morte. Achei meio macabro ele se autodenominar dessa forma, mas é porque ele tem uma obsessão por caveiras. E agora, no dia 12 de junho desse ano, 2023, a Floridalma foi lá até o centro de estética, acompanhada de uma parente, e ela fez o check-in dela, fez o pré-operatório e tal, não tinha nenhuma contraindicação para prosseguir com a internação dela. Aí no dia 13 de junho, ela retorna à clínica, acompanhada novamente por um familiar, e esse familiar combinou que iria buscá-la no dia seguinte, às 10 horas da manhã, quando supostamente lhe dariam alta médica. Aí antes de entrar no centro cirúrgico, por volta das 6h38 da manhã, a Floridalma até mandou uma mensagem para um dos seus filhos, avisando que faria cirurgia às 7 horas da manhã, e essa foi a última vez que seus parentes tiveram notícias dela. Naquele dia, horas mais tarde, os filhos tentaram contactá-la por diversas vezes para saber como é que foi a cirurgia e tal. Não obtiveram respostas. Eles ficaram preocupados, ligaram para o centro lá de estética, a clínica, onde uma enfermeira disse que a intervenção havia sido bem sucedida e que lhe dariam alta na manhã seguinte, conforme previsto. Embora José e Jorge pensaram que era estranho a mãe deles não tenha ligado ou mandado uma mensagem e eles só souberam da mãe através de uma funcionária da clínica, mas não ficaram tão desesperados ainda. Aí no dia 14 de junho, eles ainda não tinham conseguido falar com ela. Então um dos familiares pediu para falar com o médico assistente. Poucos minutos depois, o cirurgião apareceu e ele disse que a Floridalma havia já saído da clínica e a operação tinha sido um sucesso. E que ela saiu da clínica por volta das 7 horas da manhã. E o médico Kevin disse que uma enfermeira a ajudou a descer, a colocar em uma cadeira de rodas. Você vê pelo vídeo, tem alguém empurrando a cadeira de rodas, levando a crer que ela saiu de dentro da clínica
ela usou um aplicativo para chamar um táxi e foi embora. A família achou aquilo tudo muito estranho. Por que ela ia chamar um táxi? Ela tinha parentes lá, um dos filhos estava lá. Por que ela precisaria chamar um táxi? Não era o combinado? A explicação dada pela clínica não foi muito credível para os familiares. Aí várias horas se passaram desde a suposta saída dela da clínica e ninguém tinha ainda conseguido falar com ela. A família começou a ficar angustiada, os filhos e tal, e eles resolveram ir à polícia dar uma queixa do desaparecimento da Floridalma. As autoridades da Guatemala iniciaram uma busca. Os familiares também começaram, com uma campanha pelas redes sociais relacionado ao desaparecimento dela. E eles co-denunciaram a clínica pelo desaparecimento da mãe deles, os filhos, e publicaram as últimas mensagens que trocaram com ela. Mostraram também os recibos do cartão de crédito que ela pagou a cirurgia, o equivalente a quase 45 mil reais do procedimento cosmético. Após essa notícia ter viralizado nas redes sociais, o cirurgião plástico emitiu um comunicado dizendo que a paciente foi embora sozinha e que tudo foi gravado em câmeras de vigilância. À primeira vista, essas imagens captadas na noite do dia 13 de junho por uma câmera de segurança do andar, onde ela estava lá na clínica, mostra os movimentos diários de todas as pessoas, tem lá a enfermeira empurrando uma cadeira de rodas e tal. E foi isso que ele deu para a mídia. Acontece. O cirurgião, ele entregou um vídeo que foi veiculado mostrando o momento em que ela provavelmente, a Floridalma, teria saído da clínica. O Ministério Público já tinha em seu poder os relatórios dos investigadores policiais quanto aos vídeos. Mas devido à má qualidade das imagens, não foi permitido afirmar com certeza que era a Floridalma que estava naquela gravação. A imagem estava muito desfocada, a pessoa estava muito coberta, então eles não tinham muita certeza que aquela pessoa era ela. Nas redes sociais, a ação policial foi questionada e a família pediu às autoridades que capturassem quem, na opinião deles, teria desaparecido com ela. E para eles, o principal suspeito do desaparecimento da Floridalma seria o cirurgião Kevin. Acontece que a polícia tinha tentado localizar a Floridalma junto ao Departamento da Polícia Nacional, chamado PNC, e nada. As autoridades dos Estados Unidos também tentaram, porque ela é cidadã americana, também não conseguiram nada. Acontece que no dia 28 de julho de 2023, foram realizadas 6 buscas na clínica e 4 pessoas foram presas, incluindo o médico cirurgião famoso, o Kevin, além de 2 enfermeiras, Susana e Emília, de 32 anos, e Luiz Alfredo Castro, de 34 anos. A anestesista Lídia Viviana Silva Moreira, de 59 anos, também foi presa. O juiz determinou a prisão das mesmas com base em algumas pesquisas que eles fizeram, e eles descobriram algo muito estranho naquelas gravações. Mas já chegamos lá. Houve uma audiência no dia 4 de agosto em uma sala repleta dos parentes dela. A promotora Ordonhez, ela apresentou diversas provas para sustentar a acusação perante a juíza, incluindo uma série de vídeos que, na opinião dela, demonstrava uma farsa orquestrada pelos réus, que eram também funcionários da clínica, porque eles simularam a saída da clínica dela no dia 14 de junho. Na realidade, aquela mulher sentada na cadeira não era Floridalma. Isso mesmo. Eles colocaram naquela cadeira de rodas uma outra enfermeira, a cobriram bastante e você vê que ela está saindo da clínica. Acontece que ela entra num carro e esse carro é seguido pelo carro de quem? Do cirurgião. As câmeras mostram que quando eles descem desse primeiro carro, onde a Floridalma estaria, quem desce do carro? A enfermeira.
Isso mesmo. Uma enfermeira sentou-se na cadeira de rodas, se vestiu como se fosse Floridalma, foi levada por outra enfermeira para fora da clínica, pegou um táxi e foi embora. Só que a câmera mostra que quando essa mulher desceu do táxi minutos depois, ela não era a Floridalma. Ela era uma enfermeira se passando pela Floridalma. E aí, eis a questão: cadê a Floridalma? Aí, os promotores indicaram que o procedimento médico que aconteceu lá causou complicações na paciente que resultaram em movimentos estranhos dentro da clínica. Várias chamadas foram registradas, onde apresentaram o promotor como prova os registros das ligações feitas pelo médico. Ele estava telefonando para farmácias, solicitando informações sobre um medicamento anticoagulante. Ou seja, como é que ele tem uma clínica, faz uma cirurgia e ele não tem esse remédio? A perícia também determinou que ele estava telefonando para outros colegas, provavelmente para tentar ajudá-lo em alguma coisa que tenha saído errado ali. Acontece que o cirurgião fez outras ligações também. Então tudo isso estava levando a polícia a crer que algo saiu muito errado. Pode ter sido um acidente, um erro médico? Pode. Acontece que por que ele simulou a saída da Floridalma? E cadê a Floridalma? Ou cadê o corpo da Floridalma? Como eu falei, a paciente vista nas imagens não era ela. Então, mais do que nunca, está muito claro aí que foi feito uma bela de uma... Tentou, né? Fazer uma bela de uma fraude para dizer, ela saiu da clínica. Acontece que uma van foi vista chegando no local e nessa van eles viram que tinha como se fosse um saco muito grande, que todos acham que era o corpo da Floridalma. E aquela mulher não tinha curativo nenhum, nem nada, e a gente sabe que uma pessoa que acabou passando por uma cirurgia como ela fez, teria vários, e eles descobriram que nada mais, nada menos, era a enfermeira Susana, se passando pela Floridalma. Eu não entendo como uma profissional se presta a isso. Alguém perde a vida por acidente ou erro médico e você resolve encobrir uma mentira terrível dessa, colocando a sua vida em risco. Acontece que quando ela voltou para a clínica naquele dia, depois que ela desceu do carro, o médico seguiu o carro onde ela estava, só que eles não voltaram juntos, eles voltaram separados. Então, está na cara que tudo isso foi orquestrado pelo próprio médico. Os promotores constataram que o enfermeiro Luiz, ele havia retirado 2 sacolas que o Kevin havia deixado dentro de um grande barril, eu diria. Considerando que, por lei, os restos mortais são retirados por uma empresa e não pelos funcionários da clínica, se ela tivesse falecido por um acidente, até um erro médico, ele não poderia dispor do corpo dela. Existem parâmetros que ele teria que seguir. Não poderia simplesmente colocar aqui dentro desse barril e jogar fora. Não é dessa forma. Então, os advogados do cirurgião plástico insistiram que o referido barril estava na clínica e nunca foi retirado de lá. Mas isso não é verdade, porque o barril encontrado está claro que tinha todas as características do barril que eles veem o enfermeiro carregando. Então, provavelmente o corpo dela estava lá dentro. Aonde jogaram? Ninguém sabe até o momento. A promotoria viu que houve um saque na conta do médico no dia 28 de julho de uma quantia equivalente a uns 600 mil reais. E presume-se que esse saque era o dinheiro para ele dar para esses funcionários que participaram da farsa. Após ouvir toda a apresentação do caso, a investigação realizada pela defesa do Kevin, que foi liderada pelos advogados Linda Roxana e Alfredo Vasques, eles começaram com os argumentos. E eles continuam dizendo que ela saiu. Ela
por livre e espontânea vontade, após a cirurgia, tudo deu certo e ela saiu andando. Já a promotoria relata que a intervenção cirúrgica que foi realizada deu tudo errado. Deliberadamente, erro médico, ainda não temos provas disso. Agora, o mais interessante é que a anestesista foi presa, então certamente há provas contra ela. Acontece que nesse interim que está esse caso acontecendo, vem um caso contra o Kevin também. Isso mesmo, o Kevin, ele estava respondendo um processo também por um erro médico e que veio a causar a fatalidade de uma pessoa e duas outras pessoas que tiveram e estão apresentando até agora grandes sequelas devido a cirurgia que ele fez muito mal feita. E agora então o Conselho de Medicina lá do estado resolveu suspender a licença dele, apesar que ele está preso, suspender a licença dele baseado que uma das pessoas que ele fez a cirurgia, ele não sumiu com a pessoa, tá? A pessoa foi entregue à família e tal, mas foi visto que foi um erro médico grave, não foi apenas um acidente, não foi nada decorrente de uma cirurgia que pode ocorrer, foi um erro mesmo gritante, e por causa disso ele acabou sendo afastado de exercer a medicina. Acontece que agora muitas pessoas começaram a aparecer, dizendo que elas apresentavam dores fortes, pessoas com cirurgias mal feitas, enfim. Ele é um péssimo médico. A enfermeira que se resolveu passar pela Floridalma, ela suplantou a identidade da Floridalma para que as câmeras de vigilância captassem o momento que ela deixava da clínica. E o juiz, vendo tudo isso, ele acreditou que existem provas, elementos suficientes que todos os indiciados tiveram algo a ver com o que ocorreu, encobrindo, escondendo. Eles estão no momento todos em prisão preventiva na cadeia da base militar de Mariscal até o julgamento dele. Apesar das acusações contra ele, nenhum dos réus testemunhou até o presente momento. Agora, o mais chocante, novos detalhes estão vindo à tona a respeito desse cirurgião. Uma das vítimas disse que ela teve uma paralisia após uma operação feita pelo cirurgião em novembro de 2021 e ela está com um lado do corpo paralisado. Então, a denúncia foi apresentada na época por familiares da jovem que indicava que o médico havia cometido falha médica, né? E depois teve essa pessoa que veio também a perder a vida e tal. E um dos irmãos de uma das pessoas que veio a perder a vida, ele disse que a irmã sofreu imensamente, imensamente após a cirurgia e pelo visto o médico não fez nada para ajudar. O desaparecimento da Floridalma, de 59 anos, permanece um mistério. Certamente ela perdeu a vida dentro do centro de estética durante a operação dela e o que ele fez, aonde ele jogou o corpo dela, a gente não sabe. Mas nós sabemos que dentro de um caso onde tem tantas prisões, 8 pessoas presas, cedo ou tarde alguém vai falar alguma coisa para tentar livrar a barra. Cada um lá vai querer se safar e vão acabar entregando de verdade, o que aconteceu. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que foi um erro médico? Foi um acidente? Para mim, na minha opinião, foi total negligência. Pelo fato dele estar ligando para farmácias pedindo anticoagulante, como ele tem uma clínica onde ele faz cirurgia, ele não tinha um estoque suficiente. Ele provavelmente não encontrou o medicamento e a pessoa veio a perder a vida por causa disso. E ele deve ter pensado, vai sobrar para mim. Como é que eu vou dizer que eu não tinha esse medicamento dentro da clínica? Na cabeça dele, vou sumir com ela. E foi o que ele fez. Então, eu acho que foi um caso de negligência absoluta. A clínica dele não estava equipada como deveria estar, com todos os medicamentos. Talvez se ele tivesse esse medicamento que ele estava procurando, talvez ela estivesse viva. Mas esse é o caso de hoje. Eu gostaria de saber de vocês o que aconteceu. Foi erro médico, um acidente?
o que vocês acham que aconteceu com a Floridalma. E se vocês gostaram do vídeo, pessoal, deixa o gostei de vocês para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.